Olá para você, aqui é a Jaque e no vídeo de hoje eu quero falar para você que está desanimado. Às vezes você está querendo assim, sabe, desistir de tudo e às vezes a gente passa por momentos assim. O livro de Atos, ele é um livro que nos ensina muitas coisas, entre elas a resiliência, sabe? E é sobre isso que eu quero falar hoje para você. Fica até o final do vídeo, vamos ouvir o que a Bíblia tem de lição para a gente hoje, para que a gente renove as nossas forças, para que a gente possa ver que muitos homens e mulheres de Deus passaram por coisas semelhantes e até piores do que nós, apenas avançaram, apenas seguiram em frente. E o vídeo de hoje, que seja um vídeo talvez motivacional, por que não dizer assim, que seja uma palavra que possa fazer você refletir e apenas avançar. Não para na sua caminhada não, tem muita coisa ainda para você viver. Bora comigo na leitura de hoje. Se você é novo aqui no canal, considere se inscrever para que você não perca os próximos vídeos. Esse é um canal de leitura diária da Bíblia e estamos no livro de Atos. Nós temos outras leituras que estão salvas em playlists aqui, se você está chegando agora. Se você já é inscrito no canal, você sabe que estamos fazendo todo dia, nesse mesmo horário, a leitura da Bíblia, com o intuito da gente separar um momento ali do nosso dia de falar com Deus, de ler a sua palavra e receber direção, instruções para aquele dia. Então, todo mundo é bem-vindo aqui, você que já é inscrito, você que é novo, compartilha com alguém que de repente está precisando ser motivado na sua fé, que quer aprender a ler a Bíblia também, tem curiosidade de saber o que está escrito lá, não quer ler sozinho, entre aspas, então eu estou aqui para te ajudar. Mas antes da leitura de hoje, do livro de Atos, vamos falar com Deus pedindo que Ele nos dê sabedoria, que Ele fale com a gente, Ele abra o nosso coração, a nossa mente, para a leitura tão especial que está reservada para a gente nesse dia. Pai, em nome de Jesus, eu graças te dou porque o Senhor é bom. O Senhor não desistiu de nós, não desiste de nós. Pai, eu quero pedir o teu perdão sobre a minha vida, sobre quem estiver me assistindo. Perdoa os nossos pecados, nos ajude na nossa caminhada, porque nós somos falhos. Senhor, eu peço que visite essa pessoa que está me assistindo, se de repente ela está desanimada, está querendo parar com tudo, não encontra saída. Ó Deus, em nome de Jesus, que a leitura de hoje venha falar com ela, venha falar comigo, venha nos dar gás, nos dar motivação para a gente continuar seguindo em frente, apenas avançando e sem parar. É o que eu te peço, Senhor. Em nome de Jesus, que a sua palavra nos transforme completamente e por inteiro. É o que eu te peço e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Amém. Então, bora lá comigo. Nós vamos ler hoje a palavra de Deus no livro de Atos, capítulo 14, em que está escrito assim: Em Icônio entraram na sinagoga dos judeus, como costumavam fazer, e falaram de tal modo que uma grande multidão creu, tanto de judeus como de gregos. Mas os judeus descrentes acirraram os ânimos dos gentios e os irritaram contra os irmãos. Entretanto, eles se demoraram ali por muito tempo, falando corajosamente acerca do Senhor, que confirmava a palavra da sua graça, concedendo que por suas mãos se realizassem sinais e feitos extraordinários. E o povo da cidade se dividiu. Uns ficaram do lado dos judeus e outros dos apóstolos. E tanto gentios como judeus, juntamente com as suas autoridades, tramaram atacá-los e apedrejá-los. Ao saberem disso, eles fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia e região vizinha, e ali pregaram o evangelho. Em Listra encontrava-se sentado um homem defeituoso dos pés, aleijado de nascença e que nunca havia andado, e ouvia Paulo falar. Paulo, fixando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado, disse em alta voz: Levanta-te e fica em pé. Ele então deu um salto e começou a andar. Vendo o que Paulo fizera, as multidões começaram a gritar em língua licaônica: Os deuses desceram até nós em forma de homens. A Barnabé chamavam Zeus e a Paulo Hermes, pois era ele quem dirigia a palavra.
o sacerdote de Zeus, cujo templo ficava de frente para a cidade, trouxe para as portas touros e coroas de flores e, juntamente com as multidões, queria oferecer-lhes sacrifícios. Quando os apóstolos Barnabé e Paulo ouviram isso, rasgaram suas roupas e puseram-se no meio da multidão, gritando: Homens, por que estáis fazendo isso? Nós também somos homens, da mesma natureza que a vossa, e vos anunciamos o Evangelho para que vos afasteis dessas práticas inúteis, e vos volteis para o Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que há neles. Nos tempos passados, ele permitiu que todas as nações andassem por seus próprios caminhos. Contudo, não deixou de dar testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando-vos chuvas do céu e estações frutíferas, fartando-vos de mantimento e enchendo o vosso coração de alegria. E dizendo isso, foi-lhes difícil impedir que as multidões lhes oferecessem sacrifícios. Chegaram, porém, judeus de Antioquia e de Icônio, e tendo convencido as multidões, apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, dando-o por morto. Mas quando os discípulos o rodearam, ele se levantou e entrou na cidade. No dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe. E depois de anunciar o evangelho naquela cidade e de fazer muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, renovando o ânimo dos discípulos, exortando-os a perseverar na fé, dizendo que em meio a muitas tribulações nos é necessário entrar no reino de Deus. E nomeando-lhes presbíteros em cada igreja e orando com jejuns, consagraram-nos ao Senhor em quem haviam crido. Atravessando a Psídia, chegaram a Panfilha, e tendo anunciado a palavra em Perge, desceram para Atália. Dali navegaram para Antioquia, onde haviam sido confiados a graça de Deus para a obra que acabavam de completar. Quando chegaram e reuniram a igreja, relataram tudo o que Deus havia feito por meio deles e como abrira a porta da fé aos gentios, e ficaram ali com os discípulos durante algum tempo. Quando eu estava lendo esse capítulo, me veio muito à mente aquela música do Drops, É Ele, né? É um louvor muito lindo, vou deixar até aqui na descrição o link do vídeo, porque é um louvor que em um momento ele traz assim um ponto de reflexão muito forte para a gente. Né? Ele tem a frase, né, perdendo tudo por amor e por alegria. E hoje em dia a gente não quer perder nada, primeiro que a gente não quer perder nada e muito menos com alegria, né? Eles já haviam vindo de uma série de perseguições ali na sinagoga com judeus e agora eles estavam ali numa cidade de Icônio, ali na sinagoga também, sendo rejeitado novamente ali por aquele povo. Né, todos os apóstolos eram rejeitados ali. E quando a gente lê a palavra, gente, um ponto que é importante a gente prestar atenção, eu não sei se vocês prestaram atenção no que eu prestei atenção aqui, é que assim, por vezes, pelo menos umas 3 vezes que eu peguei aqui no texto, quando eles estavam sendo perseguidos, né, no primeiro momento ali, quando as pessoas se irritam contra eles, assim que começa o texto, a Bíblia fala que eles faziam o quê? Eles continuavam pregando. Depois, mais para frente, eles são ameaçados de apedrejamento. E o que eles continuam a fazer? Eles continuam pregando. E um pouquinho mais adiante, finalmente essa ameaça ela se torna real. Paulo sofre o apedrejamento e ele sofre de tal modo assim que ele é dado como morto até. Mas o que acontece depois com ele, né, nessa situação? A Bíblia diz que no dia seguinte ele parte para Derbe com Barnabé. E ali na cidade de Derbe o evangelho é anunciado, ele faz muitos discípulos e além de tudo ele renova a fé ali dos outros discípulos. Então a gente entende que o pessoal ali, os discípulos ali estavam desanimados. E olha então a sequência ali de perseguições, de afrontas que ali Paulo e Barnabé estavam sofrendo a ponto, né, de ele passar por um apedrejamento e ainda chegar ali naquele grupo de irmãos e renovar a fé deles. Então, para mim, isso é um exemplo assim claríssimo, não só de resiliência, né, mas é um ponto assim extremo até, que a gente pode dizer assim, de sofrimento que eles estavam passando por ali, por uma causa maior. E assim, quando a gente
para pensar sobre as convicções, né? Quais são as convicções que nos movem? Quando você é movido por uma convicção dessa, você não tem outro caminho, você acaba seguindo esse caminho, que é o caminho aqui do Evangelho. É muito importante. E também, assim, de certa forma, louvável quando a gente encontra esses exemplos, porque isso traz, assim, uma fé no coração da gente. Muitas vezes, por muito menos, a gente desanima, né? Às vezes a gente passa por batalhas, às vezes a gente passa por batalhas que não necessariamente a gente sofre um apedrejamento, alguma coisa desse tipo, mas alguma coisa que nos deixa lá embaixo, alguma coisa que a gente começa a ter uma sequência ali de lutas, né, que nos desanimam, faz a gente repensar a vida da gente, faz a gente repensar as decisões, e muitas vezes o caminho que a gente escolhe acaba sendo o mais fácil, que é o de desistir. Mas quando a gente olha aqui o que Paulo passou, o que Barnabé passou ali, né, visitando aquelas cidades e sofrendo todas aquelas afrontas, a gente vê que para tudo, né, para tudo, assim, eles tinham apenas uma frase, uma palavra, melhor dizendo, que era o quê? Avance, só avance. E continue avançando, né? Porque imagina só se eles, na primeira ameaça, se eles já desistissem, já parassem ali de pregar o Evangelho, né? Então, assim, muita coisa a gente aprende ali com eles, no sentido, assim, como que esse Evangelho ele chega até nós em 2025? Olha o que esses homens tiveram que passar. E, gente, a gente precisa, eu acho, né, que às vezes falta muito dessa convicção cristã nos nossos dias. Eu acho que os anos vão se passando e, assim, até muitas vezes pelas pessoas não lerem a Bíblia, muitas vezes pelos falsos ensinos que são espalhados por aí, a gente perde de vista, né, como foi esse evangelho pregado no início, o que ele custou na vida de muitas pessoas, né? Muitas vezes a gente quer todo aquele movimento sobrenatural, a gente quer que Deus use as nossas vidas para curar, para trazer transformação, para fazer obras de milagres, ou queremos ser esses, entre aspas, objetos de milagres, né? Queremos que Deus faça milagres em nós, mas muitas vezes as nossas convicções não acompanham aquilo que a gente professa como fé. Eu falei inclusive no vídeo, acho que o de ontem ou de anteontem. Esses caras não, eles davam a própria vida e eles tinham uma convicção tão grande, que era mais ou menos assim, bateu neles, continuava pregando, sabe? Dava chicotada, os caras continuavam pregando, faziam novas ameaças, continuava pregando e assim continuavam a pregar, né? Então essa palavra que eu quero deixar para você, deixo para mim inclusive, isso me renovou muito ao ler aqui, que quando a gente pensar sempre em desistir, vamos lembrar dessas histórias, vamos lembrar que eles obtiveram vitórias e isso abençoou a vida da gente, porque eles não desistiram. Muitas pessoas vão ser abençoadas através de nós, mas se também a gente não desistir. Porque a desistência, né, gente, é sempre o caminho mais fácil. É por isso que, assim, às vezes as pessoas, elas admiram as vitórias de outras pessoas, né? Ficam pensando, nossa, mas que legal que a pessoa venceu, como ela conseguiu? E, assim, praticamente 100% dos casos, aquela pessoa, ela não desistiu, ou ela teve ali algum momento ali de desânimo, onde teve alguém que injetou ali nela uma porção ali de esperança, de fé, para que ela continuasse a caminhada e não parasse no final das contas, né? Então eu acho que isso é o que faz a diferença, sim, na vida daquele que tem a vitória e aquele que não tem, né? Muito das pessoas ao nosso redor e principalmente da palavra que nos alimenta, tá? E é isso que eu quero deixar aqui para você. Alimente-se, leia a sua Bíblia. Não fique assim dependendo da palavra de domingo ali da sua igreja local, onde a gente só abre a Bíblia só uma vez por semana. Não fica também não assistindo, mas se alimentando só de pregações do YouTube. Pegue você mesmo, leia a sua Bíblia e veja como o Espírito de Deus ele vai te incentivar, ele vai te animar quando você enfrentar batalhas assim que venham te desanimar. E em Deus a gente pode encontrar nossa renovação, nossa motivação para continuar andando, continuar adiante e não desistir das promessas de coisas tão lindas que o Senhor tem pra gente.
tá bom? Espero que essa palavra tenha te abençoado. Continue firme na sua leitura e lembre-se, leia a sua Bíblia. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.